Vamos lá, pessoal. À medida que vocês forem tendo dúvida, vocês me perguntam, tá? Que aí a gente vai conversando, né? Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Nossa aula não presencial número 9, né? Hoje aqui, 13/8, aí para os segundos anos. A gente vai trabalhar a África e a chegada dos europeus. Nesse primeiro momento, nós teremos, acredito que serão 3 aulas sobre África, certo? É um tema que vocês não estudam muito, geralmente no ensino fundamental. Teve muita gente que não viu, infelizmente. É um tema absurdamente pertinente, né? Totalmente ligado à nossa história. A gente vai debater um pouquinho sobre isso, tá? E vamos então trabalhar esse tema. Essa primeira aula a gente vai trabalhar algumas questões aí sobre a importância do estudo sobre a África e como era a África antes da chegada dos europeus, para aí depois a gente debater a chegada dos europeus e a transformação que isso vai gerar na sociedade africana, né? Alteração radical, imagino que vocês já pensam sobre isso, né? Oh, que pena, Kessler, que pena, que a Jaqueline não vai poder participar. Então, vamos para frente. Olha aí, primeiro, estudar a história da África, né? Vamos debater um pouquinho sobre a importância do estudo da história da África para nós brasileiros. Claro que outras nações também têm sua importância, mas por que essa importância aqui para a sociedade brasileira, né? Conhecer a história da África é muito importante para compreender a história brasileira, pois nossas origens estão enraizadas nesse continente multicultural. Olha aí, já tem várias informações, né? Continente multicultural. A África não é um pacotinho só, né, gente? Talvez você não saiba, mas fora do continente africano, o Brasil é o país que reúne o maior número de afrodescendentes no mundo. Olha aí, a África fora da África, tem gente que fala, né? O Brasil é onde mais tem afrodescendentes no mundo todo, né? Fora da África, somos nós, né? Nossa etnia, nossa formação cultural. A sociedade brasileira, com seus valores, seus conhecimentos, seus costumes, suas crenças religiosas e seus hábitos alimentares, apropriou-se de diversas tradições africanas. Muito bem, né, pessoal? Preciso nem estar explicando isso, né? O quanto que da nossa cultura tem valores, né, da cultura africana, né? Seja nos nossos costumes, no nosso modo de falar, no nosso modo de se divertir, né, nas nossas músicas, nos nossos movimentos culturais, né, muitos dos nossos movimentos culturais, nossas crenças religiosas, né, derivadas aí do continente africano, né, nossos hábitos alimentares diversos, né, gente. A Bahia está aqui do lado, né, Larissa? Não, a Bahia também está aqui, né, nós estamos bem misturados, né, nós somos bem influenciados pela cultura baiana, e a Bahia realmente ela tem uma influência africana muito grande na sua cultura, né? Felipe, ninguém vai atrás dos índios também? Vamos sim, Felipe. Nossa, já falamos um pouquinho, mas vamos falar muito de índio ainda, viu? Vamos aprofundar bastante, certo? Seguindo aí. Essas tradições foram trazidas para a América durante o longo período de existência do tráfico negreiro intercontinental e se misturaram no continente as expressões culturais de outros povos. Preciso nem debater isso, vocês sabem muito bem, a gente vai aprofundar bastante, né, a chegada dos africanos aqui na América. Entretanto, não devemos falar da África no singular, pois o continente é constituído de centenas de povos que apresentam diferentes formas de governo, economia, costumes, expressões artísticas, religiões e línguas. Então, a África é imensa, né? A gente vai debater essas questões geográficas e vamos ver o quanto a África é grande e multicultural, como dizia no começo do texto, né? Vamos para frente. E aí, esse debate sobre o preconceito e a ignorância sobre a África não é algo novo, tá, pessoal? Talvez ficou um pouquinho pequeno na tela de vocês, vou fazendo a leitura e vocês tentam acompanhar, tá? A África tem sido objeto de interesse de viajantes, estudiosos e comerciantes desde a antiguidade, né? Lógico, a gente já acompanhou isso lá no primeiro ano, né? A relação da África, principalmente a questão do Egito, de Cush e de outras civilizações que ali surgiram, né? Com narrativas e desenhos, eles descreviam entusiasmados o continente e toda a sua diversidade, provocando tanto admiração quanto estranhamento, né? Os europeus, né, e outros viajantes, né, árabes, que vão ali chegar até a África e a gente vai ver esse espantamento, essa curiosidade com o continente, né? O historiador e viajante grego Heródoto de Halicarnasso, lá do século V a.C., considerado o pai da história, né, afirmava que os homens daquelas regiões eram negros por causa do calor.
e que, se comparados a outros povos, como os gregos, os etíopes seriam inferiores, bárbaros, sem civilização. Bom, já dá para enxergar bastante preconceito aí nessa afirmação do grande Heródoto, né? Um homem do seu tempo, né? Mas a gente hoje tem uma visão já diferente dessas colocações que ele fez, né? O estranhamento dos europeus em relação aos africanos prevaleceu por todo o período medieval. No ano 1000, as referências sobre os africanos já estavam completamente marcadas pelo cristianismo. Imagens diabólicas eram representadas sempre como figuras negras, e a cor da pele era associada às condições climáticas do continente. Olha só, né? E a gente vai ver uma pintura aqui bem conhecida, né, e bem relevante da sociedade ocidental, que vai trazer essa imagem aí dos africanos, né, dos demônios como negros. Olha só, né, gente? Todo esse imaginário preconceituoso sobreviveu nos períodos históricos seguintes, quando argumentos considerados científicos foram utilizados para inferiorizar os negros. Infelizmente, tão presente esse discurso ainda, né? Inacreditável. Hoje, com a ampliação do conhecimento sobre os povos africanos e o avanço da ciência, essa visão preconceituosa foi rejeitada pela comunidade científica. Olha só o que está dizendo, né? A comunidade científica, os estudiosos, ou pelo menos os estudiosos sérios, né? Já que a gente hoje vê estudiosos de tudo quanto é qualidade, né? Eles vão rejeitar essa ideia de que o negro, né? A população preta é inferior, né? O homem preto, a mulher preta é inferior. Biologicamente falando, não existe isso, mas até o século XIX isso era corrente, tá? Apesar disso, ainda encontramos ideias distorcidas que procuram desqualificar o povo e a cultura africanos. Absurdo, né, gente? Absurdo. Por isso que é importante a gente ter sempre esse debate, e vocês sabem que eu gosto de puxar um pouco essa conversa na sala, né? Olá, Felipe. Em todo tipo de história, e até mesmo nos dias de hoje, os bárbaros, em maioria, são pardos a negros. Exatamente, exatamente. Asiáticos, né? Essa ideia, né, de bárbaro, a gente debateu lá quando estudava a antiguidade, os bárbaros são os povos não romanos, né? Não romanizados, não latinos, né? Então, sempre vai ter características diferentes dos latinos, né, inicialmente, e depois da Europa como um todo, que vão tratar outros povos e diferentes etnias como inferiores, né? Mas os africanos já sofriam isso já na antiguidade, antes mesmo da romanização. Você vê aí, a gente está falando Heródoto de Halicarnasso, século V a.C. Filipe, novamente, eram os povos de característica principal, cheio de músculos, por viver em batalha. Xenofobia, isso mesmo, Luísa. Ou por ser burrinho. Como assim, Filipe? Não entendi. Né? Eles eram mais preparados fisicamente, no caso dos bárbaros, né? Dos que viajavam, que invadiam os territórios, né? Mas vamos para frente. Olha lá, uma frase aí, lá de Claude Kepler, né? Lá no seu livro Monstros, Demônios e Encantamentos no Fim da Idade Média. Olha só. A má distribuição do clima acarreta a anomalia. Anomalia, olha só, gente. A deformação e a deformidade. A perversão. Estas implicam a feiura. Do clima em que vivem as criaturas terrestres dependem a sua conformação. De sua conformação física depende sua conformação moral. Olha, gente, inacreditável essa frase, né? Inacreditável esse argumento aí, né? A má distribuição do clima acarreta a anomalia, a deformação e a perversão. A perversão seria consequência dessa anomalia que ele chama, que é o escurecimento da pele, que é uma pele mais escura. Olha só, gente, pesado isso, né? Claro que isso não é um pensamento válido, né? Mas é só para vocês verem aí o pensamento que se tinha na Idade Média com relação aos africanos. Vamos para frente. Olha essa pedacinho. Alguém conhece essa obra? Já está dizendo aí embaixo, né? Ah, sim, Felipe. Tá parecendo a juíza, né, Brenda? Aquela juíza que falou aqueles absurdos essa semana, né? Eu não quis nem ler a notícia, acabei vendo no jornal, porque eu achei um absurdo aquilo, inaceitável. Olha só, pessoal, isso aí é um detalhezinho do Juízo Final de Michelangelo, né? Produzido lá, ele viveu entre 1475 e 1564. Renascimento, né, gente? A gente discutiu Renascimento, né? E aí tá pintado no altar da Capela Sistina, lá no Vaticano. É todo o altar, a parede toda é pintada com essa obra. E esse é um trechinho, podem ver que tem até aqui,
Cadê meu mouse? Tem até aqui o crucifixo, ó, do altar da Capela Sistina. Vocês já foram em Roma, né, pessoal? Vocês já devem ter visto isso em loco, né? Perturbar com vocês, vocês gostam. Isso, Vitor, Capela Sistina. Quem não foi em Roma, pessoal, né? Quem ainda não teve essa alegria de ir lá no Vaticano, né? Eu também nunca tive essa alegria. Quem foi? Tem essa obra lá, né, de Michelangelo, uma das obras, nossa, um valor imenso. E eita, eu tenho que silenciar aqui o WhatsApp. Deixa eu só concluir essa tela para poder silenciar. Lá no altar da Capela Sistina, né? E aí tem esse trecho. E aí, olha, nessa pintura notamos a permanência da tradição medieval de apresentar seres diabólicos com a pele negra, contribuindo para criar uma visão preconceituosa a respeito dos africanos. Ó, os demônios aqui, né? Ó, eles estão o quê? Pele negra, tá vendo? Olha só. Absurdo, né, gente? Mas, assim, era a ideia daquela época, era a corrente, era errada, lógico, totalmente errada, né? Mas aí, para vocês verem como eles retratavam. Isso fortalece, né? Esse discurso preconceituoso, né? Quem é que tá falando aí? Né? Ninguém foi para Roma. Quem mais? Tudo bem, Felipe? Então, pessoal, vocês estão vendo, né? E aí foi o grande Michelangelo Buonarroti, né? Que fez essa obra, né? A parte da obra lá, certo? Deixa eu só pedir para silenciar aqui as minhas notificações, pessoal. Rapidinho. Aliás, só fechar o WhatsApp que ele para de notificar no computador, tá? Pronto, agora a gente pode sem interrupções. Vamos para frente. Então, e aí, como é que a gente estuda? A gente teve esse debate aí sobre preconceito já na Antiguidade e na Idade Média, né? Na atualidade, lá na frente, a gente vai debater um pouquinho mais na Idade Moderna, né? E aí, como é que a gente estuda a história da África, né? Pessoal, a história da África, ela não era estudada até alguns anos atrás, pelo menos no Brasil, né? Isso foi sendo alterado a partir da década de 90, né? E a partir disso começaram a se desenvolver estudos e a buscar os estudos da história africana. É a nossa história, como a gente já vem debatendo aí, né? História de parte dos nossos ancestrais. E como é que é feito, então, esse estudo? Aí, assim, depois entrou na universidade. Quando eu entrei na universidade, tinha poucos anos que tinha entrado as disciplinas de História da África e da cultura afro-brasileira. E depois entrou no estudo do ensino básico. E hoje ele faz parte do currículo, né? Parte do currículo obrigatório, graças a Deus, né? É absurdo não ter essa história para a gente, né? E aí, como é que estuda, então? Como é que estuda? Olha lá. No caso da história do continente africano, os pesquisadores utilizavam diversas fontes de informação, entre as quais se destacam registros escritos, vestígios, objetos arqueológicos e relatos da tradição oral. Mais ou menos, nessa parte é mais ou menos o estudo que a gente faz de todas as civilizações, né? Uma fonte escrita importante para estudar a história da africana são os relatos dos viajantes árabes. A gente vai debater já por quê, né? Que viveram lá no século XIV. Depois deles vieram outros, principalmente europeus, interessados no comércio entre a Europa, as colônias da América e as sociedades africanas. Aquela relação Brasil, que surge o Brasil aí no contexto, né? Muitas sociedades africanas anteriores à chegada dos europeus desconheciam a escrita, olha aí, por isso as narrativas da tradição oral são fontes valiosas para conhecer costumes, formas de governo, crenças e outras características dessas sociedades. A principal fonte oral para o estudo dos povos da África são as narrativas dos griots. Olha aí, lá, pessoal, a gente não está se referindo à África ali no tocante a, por exemplo, o Egito, né? O Egito você vai ter fontes escritas já na antiguidade, né? Mas e as outras sociedades? As outras sociedades vão precisar recorrer ao conhecimento, né, dos griots, que é o que? História oral, as narrativas dele. Olha só, quem são os griots, né? Qual o papel dos griots? Quem são eles, primeiro? Depois eu respondo, Felipe. Os griots são homens e mulheres contadores de histórias, trovadores e animadores públicos que têm o compromisso de preservar a memória dos acontecimentos históricos de seus povos. Eles utilizam a música, a dança, para contar histórias antigas ou relembrar os grandes feitos dos personagens africanos. É uma espécie de repentista, né? Ou de bardo, aqueles caras que ficavam cantando histórias, né?
lá na Idade Média, era semelhante ao que acontecia lá com os griots, certo? No passado, os griots também serviam como conselheiros de nobres e reis, revelando a eles os exemplos que deveriam ser seguidos ou, ao contrário, rejeitados. Devido à sua grande importância social, os griots eram poupados até pelos inimigos nas guerras, pois todos sabiam que eles guardavam importantes conhecimentos. Olha aí, né? E numa invasão, numa guerra, eles poupavam os griots para poder trazer o conhecimento desses griots para a sociedade que está ali dominando aquela. Ainda hoje, vários povos africanos têm os griots como os guardiões de suas histórias. Eles existem até hoje, tá, pessoal? Muitas sociedades africanas têm griot. Quando um griot assume essa função, toma cuidado ao se expressar em público, usando em sua fala vários provérbios. Ele tem toda a importância social, então ele toma mais cuidado com o que fala, e geralmente ele fala em provérbios, certo, pessoal? Vamos para frente. E aí uma discussão rápida sobre as questões geográficas da África. Olha que foto espetacular, gente. E bastante reveladora, né, sobre o continente africano, né, a diversidade que eles têm naquela região, né. A África é o terceiro continente em extensão territorial, perde para a Ásia e América, tá? Tem mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, certo? Ocupa aproximadamente 20% da área continental da Terra. 20% de terra do planeta está ali, né? Seu território é constituído de 54 países, nos quais vivem aproximadamente 1 bilhão de habitantes, quase 14% da população mundial. Olha aí, né? Bastante gente, né? Então, continente, a África não é um país, como até hoje tem gente que fica confundindo, africano, africano. Quando você fala alguém africano, é quando você diz alguém americano, no sentido que mora na América. Ou seja, é muita gente, tá? Território e demografia. No norte do continente, destacam-se os desertos. Deixa eu pegar meu lápis aqui. Os desertos nessa região aqui, né, pessoal? Olha aí. Eu estou vendo laranja, né? Vocês sabem que tem problema com as cores. Destaca-se o deserto do Saara, né? Maior deserto do mundo, o Saara ocupa uma área de 9 milhões de quilômetros quadrados. Ao sul, há um outro grande deserto, Kalahari, aqui, pessoal, embaixo, ó. Kalahari, tá? Saara aqui, né? Nas demais áreas encontramos florestas tropicais, né? Nas regiões dos trópicos são florestas tropicais, aqui embaixo, certo? Que é isso, Carlos? Hoje a gente discute sobre isso, viu? Savanas, estepes e pequenos trechos de vegetação mediterrânea. Pequenos trechos de vegetação mediterrânea aqui em cima, tá, pessoal? Os rios são os meios de comunicação importantes no continente e foram significativos na história das sociedades africanas. Destaca-se o rio Níger, tá aqui, ó, rio Níger, tá? Que esteve ligado ao desenvolvimento de grandes reinos na parte ocidental do continente. O rio Nilo, tão conhecido da gente, né, pessoal? Ok. Que mais? Onde se desenvolveram, né, no Rio Nilo, as civilizações egípcia e cuxita, e finalmente o Rio Congo e Zambésia, o Zambésia aqui, tá? E o Rio Congo aqui, ok? Na região central da África, relacionados ao florescimento dos reinos do Congo e Monomotapa. Entre os séculos XV e XVI, a gente vai citar rapidamente eles. E aí vocês têm uma geral de como é a vegetação bem diversa, né, do continente africano. Ok? A África são falados mais de 2.000 dialetos e idiomas, certo? Como os muçulmanos somam cerca de 30% da população do continente, o árabe, língua do Corão, quem estudou primeiro ano lá comigo, lembra, a gente discutiu, né? Quem é muçulmano geralmente aprende árabe, porque o Corão só é escrito, só é válido para eles, na crença deles, em árabe, né? É um dos idiomas mais usados na fala e na escrita. As crianças aprendem essa língua já cedo lá, quando estudam o Corão, né? As diferenças físicas entre os atuais maçais, falachas, berberes e bantos refletem a diversidade étnica existente na África. Olha aí, pessoal, figuras atuais, né, recentes aí da África, né? Os maçais, aí você já tem os falachas, os berberes lá do deserto e os bantos. Isso aí só é um exemplo, tá, pessoal? Tem muito mais que isso. Queria aprender latim para ler a Bíblia, né, Felipe? Olá, pessoal. E o Islã? E aí, agora já na nossa parte final, que a gente já vai começar a debater diretamente sobre a história, certo, do continente, aí principalmente antes do século XV,
e a partir do século XV, na verdade, nossa história, mas aí só retomando um pouquinho, e até peguei esse mapa aí do livro de vocês do ano passado. Olha só, a partir do século VII, os árabes muçulmanos constituíram um enorme império. Esse império que a gente está falando aqui, lembram, pessoal? Do Império Islâmico, né? Até lá, século... Aí já é chegando até o século VIII, né? Como eles expandiram, eles começam aqui na região da Península Arábica, vocês lembram, né? Meca, Medina aqui, né? E aí eles começam a se espalhar por diversas regiões e acabam pegando todo o norte da África inicialmente, né? Chegando até a Península Ibérica, como a gente já discutiu em outros momentos, né? E olha aí, na África, o início da expansão do Islã ocorreu principalmente por meio de conquista militar, guerra, né? A primeira área islamizada foi a região do Maghreb, essa região aqui, tá, pessoal? Ó, toda essa região aqui, que a gente vai chamar de Maghreb, certo? Atualmente, nessa região corresponde aos territórios de Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia. Em pouco tempo, tantos povos situados no norte do deserto do Saara. Sim, eu falei aí que é muito grande a população. Quanto os do sudeste da Europa tornaram-se uma sólida parte do mundo islâmico. Ok? Tudo isso aqui vai se tornar, então, uma parte fundamental aí do mundo islâmico, né, pessoal? Até hoje, né? Os árabes que penetraram na África a partir do século VII eram os beduínos, isto é, homens do deserto da Arábia, né, que iam fazer comércio aqui no norte da África. Vivendo basicamente da criação de animais, muitos garantiam a subsistência assaltando as caravanas de comerciantes que cruzavam o deserto, servindo como mercenários nos exércitos islâmicos. Né, a África aqui no norte do Saara, e eles vão começar a descer para a chamada África subsaariana, tá? Vão passar o deserto, né, justamente através do comércio transsaariano, ok? Vamos lá, então, já quase finalizando, tá, pessoal? Necessidades econômicas e a promessa de um rico espólio levaram esses grupos a se alistarem nas tropas sobre a bandeira dos califas. Os califas são os líderes, né, islâmicos, né, pessoal? Nesse processo de expansão dos árabes em direção ao Mediterrâneo, né, essa região aqui, norte da África e Península Ibérica, no caso, né, razões econômicas se misturaram à motivação a motivação religiosa para expandir o Islã pelo mundo e ampliar a comunidade muçulmana. Aquela guerra contra os cristãos, principalmente aqui na região da Península Ibérica, né, pessoal? Claro que eram domínios cristãos aqui nas regiões do Mediterrâneo. Era a principal religião ao redor do Mediterrâneo, era o cristianismo. Até então só se existiam ela. Né? Eu falei, acho que foi 1 bilhão, não foi, Larissa? Foi 1 bilhão, sim, de habitantes lá na África, né, atual. Assim, a partir de suas bases no Egito, né, as bases deles eram aqui no Egito, inicialmente, os árabes conquistaram as tribos berberes do deserto, aqui, os berberes, certo? Povos predominantes nômades, os berberes eram profundos conhecedores das rotas do comércio transsaariano. Aos poucos, eles se converteram ao Islã, e aí no século XII já estavam completamente islamizados. Então, esses berberes aqui, que era a população que tinha aqui, eles vão ser islamizados, e a partir daí eles vão começar a se influenciar em outras regiões. E aí você já tem a África no século XV. No final do século XV, aí já perto de onde a gente tem o nosso foco de estudo, né? Os diversos povos que tem, e toda essa região aí contornada de verde é a região aí onde o islamismo se expandiu, certo? Pessoal, já pode ir deixando aí o nome de vocês, que a gente já está finalizando a aula, e eu vou começar a aula do primeiro ano agora. Tem aí as fontes utilizadas, e para registrar essa participação, uma coisa que eu mudei e acabei esquecendo de comentar com vocês. Vocês registram aí o nome de vocês todos, por favor, que é para registrar a presença. Mas eu vou deixar também 1 ou 2 questões lá no Classroom para vocês responderem. E aí eu preciso que todos vocês respondam. Eu tinha mudado a data que estava até esquecido já. Isso eu mudei ontem à noite. Porque eu preciso aumentar a quantidade de pessoas participando da aula, né? Preciso que vocês estejam mais participativos. Então, por favor, pessoal, quem está aí, além de botar o nome, eu acho que à tarde eu devo publicar, depois que eu conseguir editar essa aula e colocar no YouTube, aí eu já coloco também lá a pergunta de participação, certo? Valeu, pessoal. Por favor, não esqueçam de deixar o nome. 60 pessoas, 58, né? Que tem 2 logins meus aí. Valeu pela participação.